Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a diferença do método OR-Else e do método OR-Else-GET da classe Optional. Quais são as diferenças entre eles, quando a gente vai utilizar um ou o outro. Então, para começar, a gente vai estar criando aqui um Optional de usuário, que é uma classe que eu tenho aqui. Ela tem só dois atributos, é uma classe bem simples. Então eu vou passar aqui usuário Félix, a idade aqui, vou jogar isso aqui para uma variável. Então agora eu gostaria de recuperar esse meu usuário lá de dentro. Eu tenho ele ali num optional e gostaria de pegar o valor de lá. Então eu posso vir aqui e utilizar o método OR-Else, por exemplo. Vamos dizer, caso eu tenha o meu usuário, ele vai me devolver ele. Até se eu jogar aqui para uma variável, eu tenho meu usuário. Só que caso contrário, eu preciso passar um outro valor aqui. Eu posso passar nulo aqui, por exemplo. Ou vamos dizer aqui que eu queira retornar um usuário padrão. Então eu preciso criar ele. Vou criar aqui um usuário chamado padrão. Vou colocar aqui uma idade padrão. E com isso eu vou ter esse meu usuário padrão, né? Caso esse meu option aqui seja vazio. Então, se eu vim aqui, ó, e, por exemplo, tentar mostrar a idade dele, ele vai me retornar a idade, não, desculpa o nome, ele vai me retornar Félix, porque era o que eu tinha aqui. Só que agora, se esse meu option aqui for um optional vazio, ele vai me retornar o usuário padrão. Só que aqui, qual que é o problema de eu estar utilizando diretamente aqui o método OR-Else? Eu estou primeiro criando o meu usuário e passando ele como parâmetro para o meu método OR-Else. Então eu vou estar executando isso aqui sempre, independente de eu ter valor ou não. Só que agora, vamos dizer, num caso aqui onde eu tenha valor, fica meio ruim eu estar criando usuário. Às vezes, imagine que eu preciso ir no banco buscar o meu usuário padrão, no banco de dados. Eu vou estar executando isso toda vez, mesmo quando eu não precisa executar aquilo. Então, acaba ficando meio ruim da gente trabalhar dessa forma. Até uma prova disso é se eu vim aqui, ó, e por exemplo, no construtor desse meu usuário padrão, eu colocar uma mensagem, que eu vou printar, por exemplo, um oi aqui. E agora eu vou voltar ele aqui para um optional vazio e vou executar para ver o que vai acontecer. Ó, ele mostrou o oi, né, e depois mostrou o nome do meu usuário. Só que se eu tiver um valor nesse meu optional, vocês vão ver que ele também executou o oi, né? O primeiro foi por causa quando eu criei aqui o meu usuário. E o segundo, ele executou aqui quando eu criei o usuário padrão. Independente, eu já tinha aqui um usuário, por exemplo. Independente disso, ele foi lá e criou o meu usuário padrão e depois não usou ele para nada. Então aqui eu estou executando um código de var. E aí, nesses casos que entra o or-else get. Aqui eu posso passar uma função que só vai ser executada caso não tenha valor no meu optional. Então esse new aqui, eu não estou executando ele agora. Eu vou só executar caso não tenha valor. Então se eu rodar aqui novamente, ele vai printar o oi, por causa do meu usuário aqui, quando eu criei ele. E depois ele printou o nome do meu usuário. Ele não printou duas vezes aqui o oi. Então, se eu agora eu mudo para um optional vazio, aí sim ele vai retornar aqui o meu usuário padrão, vai criar e printou lá. Então essas são as principais diferenças entre usar um ou usar o outro. E agora, quando que eu utilizo o or else, por exemplo? Vai ser nos casos que eu já tenho o meu valor. Por exemplo, se o meu usuário padrão ele tivesse aqui declarado, por exemplo, uma constante aqui, tivesse aqui, ó, esse meu usuário aqui declarar aqui numa constante, eu poderia estar utilizando aqui o método or-else direto, porque eu já tenho aquele valor. Agora, se eu não tivesse, se eu tivesse que criar, aí nesse caso seria melhor estar utilizando o or-else get. Isso aqui vale também para quando eu estou passando valores literais. Por exemplo, se o meu optional fosse de string, eu poderia passar a minha string direto aqui, um valor literal. Nesse caso é recomendado a gente estar utilizando o or-else. Ou se eu quero passar um valor nulo aqui. São exemplos aqui de quando eu utilizo um, quando eu utilizo outro. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e curtir. Isso aí, até a próxima.